antes dele mudar qualquer circunstância do lado de fora, ele quer mudar do lado de dentro, porque o nosso maior problema não está do lado de fora. E eu quero hoje ministrar em duas passagens bíblicas que se encontram em Filipenses 4, 6 e Marcos 5. Eu quero falar um pouquinho sobre a viúva, quero falar um pouquinho sobre vencer. Aí você me pergunta, vencer? Vencer. Desculpa, gente, é que está ruim aqui. Fala para o teu irmão, irmão, nós precisamos vencer. Mas fala, vencer por dentro. Amém? Agora você pode falar para o irmão, você precisa vencer por dentro. Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Se não entendeu, vai entender daqui a pouquinho. Em Filipenses 4, 6 diz assim, por nada mesmo, por nada estejais ansiosos, antes sejam conhecidas sempre vossas petições diante de Deus em oração e súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Alguém comigo? Então veja, a Bíblia Sagrada está dando uma declaração de que se em nada nós andamos ansiosos, em nada estivermos ansiosos, e em tudo sejam conhecidos de Deus por meio de nossas súplicas, petições e orações ao Senhor, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará, olha bem, o nosso entendimento, o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, o maior segredo da vitória, do sucesso, é o vencer por dentro. É o domínio próprio. Nós queremos conquistar muitas coisas do lado de fora, mas somos vencidos do lado de dentro. Enquanto nós não aprendermos a vencer do lado de dentro, não terá valor que conquistarmos do lado de fora. Porque o que conquistamos do lado de fora não nos traz a paz que excede a todo entendimento. Não guardará o nosso coração, não guardará os nossos sentimentos, não guardará a nossa mente em Cristo Jesus. Por que será que nesses últimos dias tantos cristãos não conseguem ter paz na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos, no seu espírito e na sua alma? Por que há tanta ansiedade no nosso meio? Por que estamos vivendo tão preocupados dia após dia? Se a Bíblia diz que não venhamos a andar ansiosos por coisa alguma, mas antes, seja todas as nossas petições, os nossos desejos, colocados diante de Deus, em súplicas, em petições, em orações. Só assim, a paz de Deus guardará a nossa mente, o nosso coração
os nossos sentimentos. Está falando de uma armadura. Está falando de algo espiritual que nos protege das astutas ciladas do inimigo. A igreja do Senhor tem sido atacada não é por fora. A igreja do Senhor tem sido atacada por dentro. Por isso nós desejamos coisas grandiosas de Deus, mas não conseguimos largar nada por esse propósito. Quanto mais você deseja de Deus, menos do mundo você vai ter que fazer. Muita gente vai fazer muita coisa, muita gente vai pular carnaval, muita gente vai fazer um monte de coisa. Aí a gente para e fala, mas Senhor, eu não faço nada disso e nada acontece. Aí Deus fala assim, calma, olha quantas coisas você me pediu. Alguém comigo? Pelo que você me pediu, para mim te dar, você não pode fazer o que eles fazem. Muitos podem fazer muitas coisas, mas dependendo da sua oração, daquilo que você almeja com Deus, muitos podem falar do outro, mas dependendo do que você deseja de Deus, você não pode. Muita gente pode apontar o outro, mas dependendo do que você deseja de Deus, você não pode. Há hoje, nesses últimos dias, uma necessidade muito grande que nós precisamos vencer. A batalha que enfrentamos que ninguém vê. Há guerras que travamos no silêncio da nossa alma. Ali. Batalhas essa que às vezes nós não podemos ajudar. Nós não podemos lutar com ela ou com você. O que nós podemos fazer é orar por ela, é interceder por ele, é entrar nessa guerra de forma espiritual, porque ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Alguém comigo aqui? Então há batalhas que enfrentamos, que por mais que você sorria, por mais que você se vista bem, por mais que você se apresente, que vai tudo bem, lá dentro da sua alma, essa guerra não para de te ferir, de te machucar. É uma guerra que é travada no silêncio da alma. Sorrimos por fora, mas estamos carregando essa dor por dentro. E é exatamente aí, é nesse lugar que Deus quer nos fazer vencer. Porque não há luta que nos machuca mais, pastora Vanessa, do que a que está dentro da nossa alma. É aquela que está dentro do nosso ser. É aquela que eu não posso te ajudar, pastor. Mas ela está você está carregando ela como se estivesse carregando a arca de Deus. Para onde você vai, lá está ela. Cada passo que você dá, lá está essa guerra. Não há paz no nosso interior. Não há sossego na nossa alma. E ela vai tirando as nossas forças de dentro para fora. E ela vai nos destruindo de dentro para fora, porque quando uma guerra dura muito tempo, maiores são as feridas da alma, maiores são as cicatrizes da alma. É nesse lugar que esta palavra de Filipenses está nos orientando, como vai dizer o salmista: porque está abatida, ó minha alma, porque tu te aquietas dentro de mim.
O salmista estava vivendo momentos difíceis no seu interior, mas era um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus, Vanessa. Mas isso não impede de você estar vivendo esta batalha no seu interior. Porque toda guerra traz ensinamentos quando ela não nos mata. Toda batalha nos traz experiência quando ela não nos destrói. E em nome de Jesus, ela não vai te destruir. Ela não vai te vencer. Porque aquele que está contigo é maior. Aquele que está conosco é maior. Bate no ombro dessa pessoa e diz: você vai sair dessa batalha como Paulo. Você vai dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E estou vivo para a glória do nome do Senhor. E mais forte do que eu era, para continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Paulo faz essa declaração, porque viveu isso no seu ministério. As afrontas, as armadilhas, as calúnias, as difamações, as dissensões, as rebeliões, machucaram demais Paulo no seu interior. Aquele homem careca e manco, de 1,70 m, parecia forte por fora, mas Deus ouvia todos os dias as suas petições, as suas súplicas e as suas orações. E em lágrimas colocava diante do Senhor a sua dor. Em lágrimas colocava diante do Senhor a sua dificuldade. Nós hoje queremos passar nossas dificuldades para o irmão, para o colega, que nem está dando conta da sua própria alma e da sua própria salvação. E nos esquecemos que aquele que nos chamou é fiel para nos abençoar na terra. Temos muito mais comunicação com os irmãos na terra do que com o papai que está no céu. Paulo não. Paulo tinha comunicação com os irmãos, mas quando se tratava da sua alma, quando se tratava da sua guerra, ele só confiava em papai que está no céu. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Esse era o segredo de Paulo. Quando se trata da sua alma, ele confia em Deus. Quando se trata da sua salvação, ele confia em Deus. Que conselho tem quem cai nas mesmas ciladas da mente, dos sentimentos e das emoções para me dar? Quem não tem domínio próprio, que não consegue refrear a própria língua, que conselho tem? O que Paulo está dizendo aqui, irmão, que a paz que excede a todo entendimento alcança aquele que em Cristo alcança o domínio próprio, vence a si mesmo e em tudo confia em Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, gratidão, comportamento de gratidão, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus guardará os vossos corações, os vossos pensamentos e as vossas mentes. Veja, antes de Deus mudar circunstância, Ele quer mudar coração. Antes dele mudar qualquer circunstância do lado de fora, Ele quer mudar do lado de dentro. Porque o nosso maior problema não está do lado de fora. Nós somos o que somos, falamos o que falamos, sabe, nos comportamos como nos comportamos, porque carregamos algo que está dentro. Você só faz o que faz pelo aquilo que você carrega.
Nós só não nos aliançamos porque carregamos falta de aliança. Nós não nos comprometemos porque somos no nosso interior descomprometido. Nós falamos e não cumprimos porque carregamos falsidade, mentira. O nosso comportamento do lado de fora é reflexo do que carregamos do lado de dentro. Você não ora não é porque não quer, é porque carrega algo que não te deixa orar. Você não obedece, não é por nada do lado de fora, não é porque o marido é isso, não é porque a filha é aquilo, não. É algo que está dentro de você. Tem alguém comigo mesmo? Já desviou a metade. Nós queremos culpar, olha, eu não estou animado porque o pastor, esquece, irmão. Não tem nada a ver com o pastor. Sempre vai ser o que você carrega. Olha quantos feriram Paulo, mas o que Paulo carregava no seu interior? O que Paulo carregava no seu interior gerava e guardava, brindava seu comportamento. Então, antes de Deus mudar as circunstâncias externas, Ele quer mudar as circunstâncias internas, o seu coração. É isso que Ele quer mudar. Olha, antes dele abrir portas, Ele precisa acalmar essa tempestade que você carrega. Tempestade essa que não te deixa ter paz. É um medo inconstante. É uma insegurança. É uma falta de obediência, é uma falta de aliança. Uma falta de aliança ao propósito. Porque há uma tempestade no seu interior. Impede você de se aliançar com os propósitos de Deus que nós carregamos. Há uma tempestade que gera esse medo. Vocês lembram quando os discípulos estavam no barco e a tempestade veio? Havia falta de paz, mesmo com Jesus no barco. Se Jesus estava no barco, por que eles estavam com tanto medo? É pelo que eles carregavam, é pelo que estava dentro. E o que estava dentro não deixavam eles confiar naquele que estava no barco. Eles não estavam aliançados com aquele que estava no barco. Eles não estavam aliançados ao propósito daquele que estava no barco, carregava. Porque Filipenses vai falar sobre isso. Quando nós estamos aliançados a esse propósito, em súplica, em oração, o Deus de paz, irmão, guarda, protege, blinda a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso comportamento. Ou seja, a fé assume o controle do nosso interior, quando estamos aliançados ao propósito de Deus. Isso é interessante. Então, antes de Deus dar vitória, irmão, por fora, Ele precisa te fortalecer por dentro. Antes de Deus realizar o desejo do seu coração, você quer tanto algo, não é? Mas no estado em que você se encontra, se Deus realizar o teu desejo por fora, a sua estrutura interna não vai suportar o tamanho do peso da glória. Não se coloca um saco de cimento em cima de uma criança daquela. Talvez o que você deseja é um saco de cimento, mas você ainda é um menino.
Você até merece, mas precisa ainda se estruturar para carregar e testemunhar, sem envergonhar o que carrega, ou aquele que te deu o que você almeja. Então ele precisa te fortalecer por dentro. Se lembra daquela história que Deus mandou o cara empurrar uma pedra? Eu já contei isso aqui. E o cara fica 10 anos empurrando a pedra, e 10 anos a pedra não se mexe 1 milímetro. 10 anos depois ele se revolta. E ele fala: Deus, já parei, não empurro mais isso não. Eu, hein, tá maluco, Senhor? 10 anos empurrando, essa pedra não se mexeu 1 milímetro, Senhor. Eu, hein? E Deus falou: você prestou atenção no que eu te falei? O Senhor mandou empurrar a pedra. Foi isso que eu falei. Então, mas a pedra não se move. Volta de novo. O que eu mandei você fazer? Eu mandei você empurrar a pedra. Então, Senhor, mas ela não se move. Eu não falei que a pedra tinha que se mover? Eu só mandei você empurrar a pedra. Alguém entendeu, irmão? Deus mandou você orar, irmão. Não falou que vai fazer nada. Deus mandou você jejuar. Ele não disse que vai acontecer nada. Ele só quer que você faça. E quando toda a história termina, o homem fala, Deus fala: tudo bem, mas não aconteceu nada, não. Dá uma olhadinha no seu corpo, na sua estrutura. O bicho estava todo saradão. Ele: agora você está pronto, porque eu preparei para você. Alguém comigo? Fala: então malha primeiro a sua obediência, para ficar pronto para o que deseja o seu coração. O fato de você estar obedecendo e nada acontece, Deus está te preparando. Porque antes de te dar a vitória, Ele tem que te fortalecer por dentro. Sem estrutura, você não consegue carregar o peso da glória. E deixa eu te falar uma coisa: a ansiedade é um desgaste interior. Não aparece, mas corrói. Te enfraquece. E Paulo diz: você vence a ansiedade quando tudo se resolve. Não é assim que se vence, mas quando entrega tudo a Deus. Quer vencer a ansiedade, amigo? Não espere que tudo se resolva. Não, porque não vai. Porque enquanto houver ser humano, não há solução de tudo. Porque somos os maiores criadores de problema. Se tiver um só ser humano, vai ter problema. Não vai ter ninguém para te ajudar no problema, mas você mesmo desenvolve o problema para você. Antes você ficava chateado com muita gente, agora você vai ficar revoltado porque não tem ninguém. Você vai criar um problema para você. Você ficava revoltado porque tinha que falar com muita gente, agora você vai ficar revoltado porque não tem ninguém para falar. Você vai reclamar, talvez você reclamasse porque não tinha dinheiro, agora você vai reclamar porque não tem onde gastar. Nós somos criadores dos nossos próprios problemas. Então nós vencemos a ansiedade não quando tudo se resolve, irmão, mas quando nós entregamos tudo a Deus. A vitória é interna. Coloca isso no teu coração. Começa a descansar. Começa a descansar e para de ficar temendo o que você desconhece. Fala para o teu irmão: vai dar tudo certo com Deus. Libera esta palavra aí para esse indivíduo aí que às vezes está incrédulo, que duvida, que vive na insegurança e na incerteza. Fala: meu irmão, vence o seu interior e vai dar tudo certo.
se aliança ao propósito de Deus. Por favor, se aliança ao propósito de Deus, meu irmão. Sem aliança, não estaremos onde Deus está. Observa uma coisa, senhores. Em Marcos capítulo 5, verso 24, nós vamos encontrar uma mulher, cujos historiadores vão dizer que o nome dela é Verônica. Ela é novinha, está cheia de sonhos e projetos. Eu vou casar. Meu noivo é lindo, é rico, vai dar tudo certo. Sai tirando onda com todo mundo, irmão. Se tornou uma linda mulher. O dia chegou. Ela é levada para fora da cidade. Os planos estão feitos. Eu te pergunto, Deus estava nele? Ela vai. Mas pergunta se ela voltou. Às vezes a gente faz tanto plano que a gente vai, mas vai cada vez mais longe. A gente nunca volta. Tem alguém comigo? Espero que você tenha entendido. Nós encontramos nesse versículo uma mulher que sofria há quantos anos? 12. Ela estava fraca, bem fraquinha. Por fora estava excluída, por fora nada mudava. Correto? Durante 12 anos, nada por fora mudou. Mas tem algo muito interessante. Mesmo ela estando fraquinha, mesmo nada do lado de fora mudando, mas tem algo que começou a mudar do lado de dentro. Se lembra, eu já falei, vou repetir. As circunstâncias externas só vão mudar quando as internas mudarem. E nesse contexto aqui, nada mudou do lado de fora, mas aqui dentro dela começou a mudar. Quando ela começou a ouvir, começou a mudar. E ela não ouviu pessoalmente, ela era como Jó. Ela ouviu de outros. Mas havia, irmão, muita gente em volta do Verbo que se fez carne. Havia muita gente tocando no Verbo, na palavra. Tinha a palavra ao seu alcance. Tinha o Verbo ao seu alcance. Ouvia o Verbo, tocava no Verbo. É como a gente, né? A gente está ouvindo a palavra, a gente tem a palavra na mão, mas não alcançamos o milagre do nosso interior. Quanta gente tocou no Verbo, mas nada aconteceu. Quanta gente ouviu o Verbo e nada mudou. Por que que isto acontecia? Porque algo só vai acontecer do lado de fora quando acontece primeiro do lado de dentro. Havia dezenas, centenas de pessoas tocando no Verbo que se fez carne, ouvindo o Verbo. E aí? Mas alguém que estava longe
começou a ter o seu interior transformado, começou a vencer por dentro o mal que ela carregava do lado de fora. Estava fraca, sentenciada à morte, havia gastado tudo com todos os médicos da época. Mas quando a mente dela começou a mudar, se eu tão somente tocar. Mas veja, qual é a diferença dela tocando para todos que tocavam? Qual é a diferença de alguém que pega uma Bíblia para alguém que pega a Bíblia? Qual é a diferença de alguém que se ajoelha para orar e daquele que vai orar? A diferença está no que está do lado de dentro. E Jesus é o verbo, a palavra. E eu escrevi: quantos ouviam o verbo? Quantos tocavam no verbo? Mas não alcançavam mudança nenhuma no seu estado interior. Não é verdade? Por que tinha ainda tanta gente ansiosa? Tanta gente fofoqueira? Tanta gente desaliançada? Porque não entenderam o segredo do sucesso, da vitória. Mas essa mulher, mesmo de longe, entendeu, porque ela tinha uma necessidade. E era uma necessidade particular, pessoal, de que ninguém podia fazer nada. Oi, alguém comigo? Sabe qual é o nosso problema? Nós temos necessidades, mas que a gente entende que nós mesmos podemos suprir, ou que alguém pode suprir. Eu estou sem dinheiro, Diaconisa Bia, me empresta. Eu estou com um problema, Pastor Santos, me socorre. Mas ela chegou a um nível que Deus tratou ela de tal maneira que ninguém podia fazer nada. Aí o interior dela começa a ser tratado. Ela começa a vencer por dentro, porque ela sabia que ninguém podia fazer nada, só uma pessoa. Qual o nome dele? Alguém entendeu? Se ninguém podia fazer nada, por que Jesus podia fazer? Significa que o interior dela despertou algo que não havia despertado em ninguém. Ela começou a ser tratada por dentro. Ela começou a vencer por dentro. Então agora, a vitória dela é interna. Ela não está usando a teologia. Ela está usando é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Mas como pode alguém estar tão longe desenvolver no seu interior fé? E quem está tão perto, fala para o teu irmão, aliança interna. É por isso que muitos serão lançados fora, mas muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa. Isaac, Abraão, Jacó. Porque muita gente está longe, mas está ouvindo falar. E está se vencendo no seu interior. Está se entregando no seu interior. Está se aliançando no seu interior. Se eu só sou tão somente tocar. E detalhe, não foi dele não, tá?
ela não se sente digna de tocar em Jesus. Ela se conhece. Eu sou alguém que fiz planos sem Ele. Eu sou alguém que planejei minha vida sem Ele. Eu queria ser feliz sem Ele. Mas deu tudo errado. Mas agora eu reconheço que Ele pode. Mas eu não posso tocar nele porque eu não sou digno. Ai, meu Deus. Olha a vitória que ela está tendo no seu interior quando ela se vê. E ela vê quem é Jesus. Não está precisando de nenhum profeta falar: "Oh, mulher, você nunca quis nada com Deus." Não, não, não. Ela mesmo está vencendo o seu interior. Eu fiz toda a minha história de vida sem Deus. E agora eu preciso dele. Vou tocar nele. Não. Se eu tão somente tocar, veja, ela vai lembrar da Bíblia, da lei, da Torá. E ela disse: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, não é nele, eu serei curada. Então eu quero que você entenda, que perceba uma coisa: a vitória começou dentro dela antes de se manifestar do lado de fora. Quer milagre, irmão? Porque não adianta Deus te dar vitórias e você não alcançar o maior milagre, que é a salvação, a libertação. A libertação não é porque eu falava palavrão e hoje eu não falo, não. A libertação é quando você começa a vencer a si mesmo. É quando você coloca a palavra diante de si e se controla e começa a ter o quê? Controle emocional. Domínio próprio. Pastor, eu só chego atrasado na igreja, falta domínio próprio, irmão. Falta domínio, falta controle. Pastor, eu não consigo ir à escola dominical, irmão, falta domínio, falta controle. Você precisa vencer isso, e só você poderá fazer isso. Você está tão preocupado com o irmão, tão preocupado com a irmã, mas sabe o que vai ficar no sol? A única coisa que vai sobrar no final das contas? A única conta que você terá que dar é de você mesmo. Você está tão preocupado com o irmão, falta, irmão isso, irmão aquilo, mas você vai ter que dar conta de você, do seu comportamento, da sua aliança quebrada. Havia um cara que andava com Jesus, mas não tinha aliança com Jesus, gente. Sentava na mesa, comia pão, mas não tinha aliança. A aliança, ela é no coração. Ela é no comportamento. Você vai ver o fim desse cara, irmão, sem aliança. É por isso que Deus está sempre... Quebrou-se uma aliança, Ele fez outra. Quebrou-se um pacto, Ele fez outro. Porque Deus se move pela aliança, pelo pacto. Cristo veio fazer uma nova aliança. Mesmo sendo traído, quando, gente, na mesa o traidor estava comendo pão, no prato dele, isso não impediu Jesus de completar a aliança, mesmo na traição. Isso fala que nada impede a aliança de Deus conosco, não pode impedir. Tudo bem que o cara traiu, fez rebelião, problema dele, mas os outros ficaram na aliança feita naquela mesa. Pastor, eu te amo, mas eu não concordo contigo. Querido, quebre a aliança, você vai dar conta de você. Te amo, te respeito, vou seguir com você, mas no final eu não vou dar conta de você. Você dará conta de si mesmo.
Então olha que muitos andavam com o verbo, ouviam o verbo. Mas olha, eles não alcançavam uma mudança no seu estado interior. Não era transformado o seu interior, não era renovado o seu interior. Não deixavam de ser ansiosos. Não deixavam de entrar na casa das viúvas. Não deixavam de enganar, de mentir. Mas estavam o tempo todo do lado do verbo. Duvidavam do próprio Cristo. Armavam rebeliões, porque não concordavam com isso ou com aquilo que Jesus ensinava. Mas Jesus já tinha uma aliança com aquele que estava no trono. Havia paz no interior de Jesus, porque Jesus estava aliançado com ele, com um propósito. Querido, o bicho pode estar pegando, mas quem é aliançado vai ficar em paz. Por isso Deus, ele vai visitar Samuel. Quando Samuel começa a ficar meio preocupado e ansioso, Deus vai visitar Samuel e falou: ops, você não está aliançado comigo? Você não passa para eles o que houve do meu espírito? Sim, Senhor, agarrado na árvore chorando. Ele fala: então, a rebelião deles não é contra você, é contra mim, porque você só está reproduzindo o que eu estou passando para você. Alguém comigo? Então descansa, meu irmão. É o que eu falei lá ontem. Se você carrega o propósito de Deus e é fiel a este propósito, nenhuma rebelião é contra você, mano. Mas é contra o propósito que você carrega. É contra a aliança que você tem. Então descansa. E deixa a terra se abrir e engolir os rebeldes. Porque o final é isso. Me fala o nome de um rebelde que se converteu. Vai para o Google, vai para o chat GPT, busca um aí. Se tu achar, tu me diz. Não tem, irmão. Não vai encontrar. É impossível um rebelde se converter e ser salvo. E já encerrando, e como ela dizia: olha, se eu apenas tocar, olha que lindo, que fé. Então, antes do milagre do corpo, irmão, houve um milagre na mente. Coloca isso no teu coração. Não vai haver milagre no nosso interior. Não vai haver milagre nas nossas entranhas, se a nossa mente não for renovada e transformada, para crer naquele que opera o milagre. Antes de qualquer milagre, houve um milagre na mente. Antes da cura física, houve fé no coração. Antes de tocar em Jesus, olha bem, isso aqui foi Deus que me deu. Antes de tocar em Jesus, ela tomou uma decisão no seu interior. No final, tudo é escolha e tudo é decisão. Qual é a decisão que você toma? Ela tomou uma decisão no interior que foi decisiva para a tua história, para a sua vida. Ela venceu a vergonha. Quando ela vence a mente, olha bem, quando ela vence a mente, quando ela toma uma decisão nas suas entranhas, ela venceu a vergonha. Vergonha porque ela estava esquelética, feia, sem vida, pálida. Vergonha de andar no meio do povo tão doente.
o medo, a dúvida e a opinião das pessoas. Olha bem, tudo isso ela carregava onde? No seu interior. Mas quando ela vence a sua mente e ela toma uma decisão por Cristo, olha bem, começou o milagre. Ela vence a vergonha, o medo, a dúvida, a opinião das pessoas, mas isso do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro. Como você vai buscar aliança se tem medo, vergonha, dúvida? E teme o que os outros vão falar. Então, quando ela venceu por dentro, Deus confirmou do lado de fora. O que impede a tua vitória é o que você carrega dentro. Não é Deus que não quer te abençoar, pelo contrário, Deus quer te curar, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, Deus quer te enriquecer. Mas o que você carrega dentro é o que impede a bênção de Deus de te alcançar. Não é assim que a gente pensa? Eu estou fraquinha, não vou para a igreja não. Eu não vou evangelizar não, que eu estou tão mal. Isso, irmão, deixa a mente continuar vencendo você. Enquanto você não vencer o que você carrega, nada novo do céu poderá tomar o lugar. Então, vencer por dentro gera o quê? Movimentos de fé. Então, aquela mulher tinha tudo para desistir, tudo. 12 anos de frustrações, perdas e tratamentos que não funcionaram, mas a fé que nasceu dentro dela a colocou em movimento. A fé verdadeira, meus irmãos, não ignora a dor, mas se recusa a ser paralisado por ela. Vou repetir que isso tem que fazer parte das suas entranhas. A fé verdadeira, ela não ignora a dor, mas ela se recusa a ser paralisado por ela. Ela rompeu multidão sem força, rompeu o silêncio, rompeu os limites, rompeu as estatísticas, simplesmente porque venceu o que carregava dentro de si. Coisas que ninguém poderia fazer por ela. Ela entendeu que era ela que deveria fazer por ela mesma. Alguém comigo aqui? Ela então, irmão, a paz passou a habitá-la como guardiã da vitória do seu interior. Você sabia que naquele momento ela já passou a ter paz? Se eu tão somente tocar. A paz tomou ela de tal maneira que ela agora já não teve mais medo. Ela já não estava mais insegura. Ô varão, me ajuda aí, segura um pouquinho aí, por favor. E olha bem, que a paz guardará o coração. Você sabe quem é que guarda alguma coisa? Um policial guarda, um militar guarda. É uma linguagem militar. O que significa isso, irmão? Eu botei aqui, a paz de Deus faz sentinela nas portas da nossa mente. Aqui você não passa a tentação. Deus me colocou aqui para blindar, guardar a sua mente contra as astutas ciladas do inimigo. Essa é paz.
A paz, ela não depende de circunstâncias, não depende de resultados e não depende de diagnóstico. Não depende do que está acontecendo ao nosso redor. É a paz que te mantém inteiro quando tudo ao teu redor está quebrado. É a paz no seu interior que te mantém de pé quando todas as suas voltas estão caídos. É a paz no seu interior que te mantém feliz quando você está duro igual um coco. Não é verdade? É a paz no interior do homem que o mantém vivo quando ele leva o chifre. Se não houver paz, ele tira. Mas se há paz, ele. Aí ele fica, meu Deus, foi corno, vai lá e eu. Mas se ele tem paz, ele fala assim, Deus me deu e Deus tomou. Alguém comigo aí? Ele não vai ignorar a dor, mas não vai também ceder a ela, viu? Oxe, acontece, irmão. Quem não guarda as suas entranhas está sujeito a tudo. Quem não vence a sua mente está sujeito a tudo. Afinal, quem se aliança com o outro não tem a mesma aliança que o outro. É possível que você tenha uma aliança e o outro não tenha contigo. Não aconteceu com Cristo, não vai acontecer com a gente? Cristo tinha uma aliança com Judas. Reafirmou a aliança depois da traição. Mas nem aí o cara se aliançou. Amigo, aqui veste. Mas tudo bem. Então agora eu concluo dizendo que nós precisamos vencer por dentro para conquistar por fora. Ao silêncio no arraial. A mulher do fluxo de sangue venceu a vergonha e recebeu a cura. Paulo venceu a ansiedade e experimentou paz que excede o entendimento. E nós? Então hoje eu quero que Deus esteja dizendo para você, a ansiedade pode estar gritando, irmão. Aí Deus está falando assim, me permita vencer essa batalha dentro de você. Me permita te socorrer para te auxiliar a vencer essa batalha pela palavra que está sendo liberada do altar. Porque aquela mulher ouviu uma palavra e não foi do altar, mas ela creu. Às vezes está aí a diferença de A e de B. O medo pode estar, irmão, tentando te paralisar, tudo bem. A dor pode estar tentando te convencer que nada vai mudar, não é, minha irmã? Mas eu quero te dizer que se você entregar a Deus, orar, crer e declarar como aquela mulher, se eu apenas tocar em Jesus, o milagre já começou na sua vida. A vitória já começou. Porque quando Deus vence dentro de nós, nos ajuda a vencer dentro de nós, nenhuma circunstância poderá nos vencer do lado de fora. Alguém comigo aqui? E mais uma vez eu pergunto, você lembra da filha de Jairo? Por que a filha de Jairo foi curada? Porque alguém creu antes dela ser curada que ela seria curada. Quando Jairo procura Jesus, ele vai com fé dizendo, vem, minha filha está morrendo. Ele sabia que ele podia curá-la no seu interior. O milagre sempre vai começar dentro
e não é do lado de fora. Se você chegar diante de Deus com dúvida no seu coração, o teu milagre nunca vai chegar. Se chegar diante de Deus com essa ansiedade é dúvida, é incerteza, é medo, nunca vai chegar. Senhor, meu criado está doente, Senhor. Eu vou lá. Não. Eu não sou digno que tu entre na minha casa. Eu também sou alguém de autoridade. Bom, eu digo a um vai, ele vai, outro vem, ele vem. Dá só uma ordem. Pelo amor de Deus, gente. Como é que esse cara chegou diante de Jesus? O interior dele já estava completamente transformado. Jesus, quando olha para ele, vai, não precisa nem falar nada, já está curado. Essa fé tua é monstruosa, meu. Nem em Israel vi coisa assim, nem no meio do discípulo eu vi coisa assim. O interior daquele homem estava mudado. Essa é a diferença. Nós precisamos vencer por dentro. Para alcançar os nossos milagres do lado de fora. Viva isso. Entenda isso. E se comprometa em uma nova aliança com Deus. Pare de se vitimizar. Ninguém tem pena de você não, irmão. O diabo não tem pena, nem Deus. O que Deus deseja é que você apenas tenha fé no seu coração nele. E se levante para buscar uma nova aliança no nome do Senhor Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Confia no Senhor. Crê em Deus. E permita que o milagre te alcance de dentro para fora.